Salve, salve meus manos, boa tarde, como é que tá? Tarde chuvosa, fria aqui em São Paulo, quebrando um pouco aí o protocolo do nosso canal, trazendo um vídeo antes do jogo, fora ali da questão de pós, para falar aí da nova contratação do Corinthians, que é o nosso técnico Ramon Dias. Nesse exato momento são 5h30 da tarde, 17h30 aqui em São Paulo, e o argentino, nosso querido velho, está para chegar. Está prevista a chegada dele aí para as 18 horas. Ele estava na Europa, não sei se gozando férias ou apenas dando aquela espairecidinha de boa, de leve, né? Aí na decisão, né, que esse tempinho aí que ele levou para decidir seu staff. Semana passada estava meio que já próximo do acerto, aí surgiu novamente com muita força o nome do Carille, né, que tem uma certa rejeição aí da torcida. Eu imagino que a rejeição pelo Carille seja mais por conta da rejeição por tudo que é velho, que vem se mantendo ali dentro do clube nos últimos anos, né? A mesma rejeição que a gente enxerga no Carille é parecida com aquela que a gente já estava enxergando ali nos paneleiros que nos deixaram e no que permanece, e recentemente, né, vulgo ontem, renovou o contrato aí por mais 2 anos o Fagner Paneleiro, esse que não voltou da Copa de 2018 ainda, né? Vem jogando aí muito tempo gordinho, vem se machucando muito e também vem deixando o time na mão em muitas partidas aí, principalmente quando sai perdendo, né? Enfim, essa renovação a gente fala num próximo momento, né? Que vacilo, mas já fica aqui de antemão a minha opinião sobre a renovação dele. Para mim foi um vacilo. Eu sei que o Mateuzinho não passa tanta segurança, Léo Maná menos. Porém, né, dá pra correr atrás de algo melhor, sim, né? E se não tem ninguém na base melhor que isso, vamos fechar, né? Eu não digo melhor pra caramba, mas pô, que pelo menos não comprometa assim como o Fagner vem comprometendo nos últimos anos. O Mateuzinho é novo, o Maná é novo, ainda tem algumas chances, mas pô, vai encerrar a carreira aí com 38, baita presentão pra ele. O Natal chegou mais cedo. Vamos falar aí do nosso velho, é assim que eu vou chamá-lo, assim como eu chamo o Lebron, mas eu vou chamar o Ramon de velho, porque o velho é doido, hein, mano? O velho é doido, tá vendo aí mais ou menos como ele jogou no passado lá com o Vasco, como ele escolheu ali. Tô vendo aqui os números dele, não são números excepcionais, tá? Porque o Vasco também não tinha um time excepcional a ponto de você fazer tantas coisas, mas o feito que ele teve lá no ano passado tem muito mérito, sim, e eu vou explicar o porquê eu acho isso, tá? Desde já eu já digo que o time dele fez 30 gols e tomou 28, só que a gente não pode esquecer que ele ganhou bastante lá no Vasco, né? Se eu não estiver errado, foram 19 vitórias, isso ao todo, tá? Pegando 23 e 24, porque ele começou o ano lá também. Mas devido às tretas políticas que vem acontecendo no Vasco desde da aquisição da 777 e a entrada agora do Pedrinho como presidente, o ambiente lá também não é dos melhores, tá? Também não vou arriscar dizer que é melhor que no Corinthians, porque esses dois ambientes são uma merda há muito tempo, tá? Mas foram no ano passado 30 gols e 28 sofridos, só que o Vasco ganhou algumas partidas de 1-0, 2-1, 4-3, 4-3, 4-2, 3-2. Então assim, foi um Vasco que ganhou seus jogos, perdeu seus jogos com uma diferença mínima sempre, né? Porque foram vários jogos aí que eu vi que o Vasco fez seus gols nos acréscimos, né? O jogo estava encaminhando para o empate, para uma derrota, e pá, o Vasco ia lá, ou empatava, ou fazia o gol da vitória, ou até mesmo virava seus jogos. Isso aconteceu bastante aí no ano passado. Então era um time brigador, era um time que tinha
seus méritos, sim, quando fazia seus gols, um time com saída rápida, com bolas enfiadas, com bastante gente. O que me chamou bastante atenção é que tinha sempre bastante gente dentro da área, tanto na defesa quanto no ataque. Então assim, você tomar gol com muita gente na área, às vezes não é demérito, é mérito de quem fez o gol, porque a gente não pode também ficar tirando o mérito toda hora, falando que a zaga falhou, que a zaga é uma merda, que não sei o que, e esquecer que do outro lado tem alguém que também treinou, tem alguém que tem às vezes mais habilidade do que seus zagueiros, né? Aliás, se trata disso o futebol, né? A gente tenta diminuir menos as chances dos nossos adversários de, né, causarem algum problema para nós, mas a gente não vai evitar todas essas chances, porque o futebol ainda é um contra o outro, talento contra dedicação, dedicação contra talento, treinamento, físico, tem muita coisa envolvida. Então, se fosse tão fácil assim, a gente ia torcer para outros esportes que são mais individuais do que os coletivos. Então, características do futebol, do esporte coletivo é que sempre vai ter um que vai se preparar melhor e não vai chegar no resultado, e sempre vai ter outro que vai se preparar menos ou de maneira errada e vai conseguir porque tem um diferencial, tem alguém ali, né, que desequilibra, né? O futebol brasileiro se destacou porque a gente sempre tinha alguém que desequilibrava, e hoje a gente tem isso cada vez menos. Aí você agradece quem você quiser, agradece os europeus, agradece, sei lá, a mídia que sempre privou para um futebol mais coletivo. Eu prefiro o individual, né? O individualismo do futebol, isso sempre soou melhor aos meus olhos do que o coletivo de modo geral. Então, quem é o Ramon? Nosso velho, mano. O nosso velho, a lista dele aqui é extensa, hein, mano. Treinou o River Plate, foi campeão pelo River Plate, ganhou alguns campeonatos nacionais ali, campeão da Libertadores com os caras, treinou o Oxford United da Inglaterra, São Lourenço, a América do México, treinou o São Lourenço de novo, Independente da Argentina, River Plate de novo, né? Foi quando ele foi campeão ali na temporada, acho que 2014, temporada de 2014, se eu não me engano, eles foram campeões da Libertadores. Aí treinou a seleção do Paraguai, né? Treinou o Al-Ittihad, o Al-Hilal antes, depois o Pirâmides, que eu não sei de que país que é, não quero abrir aqui, o Libertad, o Al-Nassr em Dubai, e depois o Al-Hilal antes de vir para o Vasco da Gama e ficar ali por meia temporada, mais o começo desse ano, né, que ele já caiu devido a alguns problemas lá. Ele era o treinador do 777, enfim, até agora o Vasco não tem um treinador após a queda dele, tá lá acho que com o interino, que tá até conseguindo alguns resultados e tal. Deixa eu ver se eu consigo pegar informações de títulos recentes, mas é bem difícil pegar isso por aqui, mas teria que ir pelo Transferban, sei lá, Transfer é ao vivo, hein, mano. Transfer Market, Ramon Dias, vamos ver se tá fácil aqui. Dias Ramon, treinador, não achou? Não. Puta, é horrível essas buscas, mano. Ramon Dias. Achei, pô, você é louco, mano. Monstro. Um monstro sagrado. Que títulos ele tem? Ele tem uma Libertadores, 2 Sauditão. Ele ganhou 2 Sauditão. O campeonato inteiro, né, que seria o nosso brasileiro. E ele tem 2 Copas Sauditas, uma pelo Al-Hilal, aliás, 2 pelo Al-Hilal, que na verdade o Al-Hilal mudou a logo, né, deu uma modernizada ali,
após essa revolução dos caras lá no Mickey Money. E então ele ganhou 2 Sauditão e duas Copas, né, da Arábia. E pela Argentina ele tem 7 títulos nacionais, sendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 pelo River e 1 pelo São Lourenço. Então, tipo assim, o cara tem a veia de campeão. O último título dele nacional foi pelo River em 2014. E a Libertadores dele foi mais antiga, foi em 96. Então esse é o histórico dele. Esse era o cara que estava disputando ali com o Carille, né? O último título do cara veio em 2022 e 2023 ali, ele pegou as 2 temporadas, né? Então 2021, 2022 ele foi campeão do Sauditão e 22, 23 ele ganhou a Copa, né, do Saudita. Então esse foi o último ano com o título dele, né? É o cara vencedor, sim, mas é aquilo, tá vindo para um momento diferente, mais parecido com o do ano passado, né, para livrar o time ali da Série B, assim como ele fez no Vasco. As preferências dele aqui, né, que alguns sites dão para ele, é que ele joga melhor, ele gosta de jogar no 4-1-4-1, né, aquela formação que às vezes parece que ele tá jogando 4-3-3. Essa formação maledita que a gente tem aí no Corinthians há muito tempo e que muita gente não quer mais, quer ter um time um pouco mais protegido, ou pelo menos a sensação de estar mais protegido. Só que o time não cria, o time não tem uma chegada forte, né? E aparentemente com esse cara a gente pode ter sim uma chegada um pouco mais incisiva no ataque, porque se ele conseguiu fazer isso no Vasco, que tinham peças piores do que a nossa também no ano passado, e esse ano ainda permanece com peças no papel piores do que a nossa, né? Claro que a gente ainda tem a questão da janela que vai abrir semana que vem, acho que a partir do dia 12 começa a janela, a abertura da janela. Alguns nomes já foram fechados, se eu não me engano alguns volantes ali já estão praticamente fechados, ou fechados de fato. O Corinthians ainda busca um atacante, busca lateral esquerdo e direito, se eu não me engano, e mais um zagueiro. Esses são os que eu lembro de fato, né? Porque os volantes já estão praticamente fechados. Tem essa possível saída do Fausto Vera, né, para o Atlético. A proposta ali já aumentou um pouquinho do que o Corinthians vai receber, então o Atlético pagaria aquilo que o Corinthians tem para pagar ainda pro clube do Argentinos Júnior e receberia de volta 44 milhões de dólares, né? Essa é a proposta. A última que a gente recebeu um pouquinho mais de 4 milhões de dólares ali, conseguiram aumentar essa semana. Enfim, o Ramon, né, as notícias dizem que ele pediu para esperar, para não negociar quem está de saída e que aqueles que ainda não decidiram se vai vir ou não, para que ele possa ter um tempo ali para avaliar os nomes e assim, sei lá, sugerir algum ou remover algum da lista, né? Caso ele não queira mais utilizar, por exemplo, Fausto Vera, que estava meio tretado ali com o Antônio, por isso a saída. O próprio treinador lá, o Milito, não está garantido no Atlético, então, né, talvez ele vá para lá e o próximo treinador nem o utilize. O Milito gosta dele e tal, é argentino, mas o Ramon também é argentino e também pode querer gostar dele ali e querer utilizar ele né, aí pro segundo semestre. Enfim, minha opinião sobre a contratação, eu acho que é o mais ideal para o momento. O Carille está em primeiro lá na Série B, tá? Já tem sua história. Vamos deixar ele ganhar um pouquinho mais de casca em outros clubes. No Corinthians ele ganhou, em outros lugares ele não ganhou praticamente nada e não fez nenhum trabalho excepcional. Eu acho que a desculpa, a questão de você falar se ele conhece o clube, se ele não conhece, isso aí é tão pequeno porque a gente sabe que, independente de quem vista, né, ou tome o bonezinho de manager no Corinthians,
ele tem que lidar com a atual gestão, a atual forma de ser corintiano ali, né? As cobranças são outros momentos, são outros jogadores. Muito se fala que naquele tempo ele tinha uns jogadores um pouco melhores do que agora. Eu acho que tinha alguns sim que eram melhores do que a gente tem hoje, se não melhores, mas com um pouco mais de saúde, né? Para a forma com que ele jogava naquele momento. Então, uma decisão acertada. Não vou cair na pilha do que a gente veio ouvindo esses últimos dias, que era fulano, depois ciclano, beltrano, se Fabinho Soldado manda, se Augusto manda, quem que tem a maior. A gente não tem como saber isso de fato. Cada um solta uma informação como convém, né? O Cafezeiro errou pra caramba, cravou o Carille, não foi Carille. Aí você tem a especulação, porque ele foi rejeitado, porque ele não era desejado por boa parte da torcida. O que é fato é que a decisão, desde o início, todas as notícias que a gente ouvia, o Ramon já estava mais próximo. O Carille era uma opção que o Augusto queria, porque conhecia o Corinthians, enfim. Se era o que o Augusto queria e não foi o que veio, talvez o Fabinho Soldado tenha mais moral ali nessa questão do que o próprio Augusto. Enfim, isso é uma percepção, não é uma informação. É o que eu imagino, porque eu leio as notícias, né? E dentro da notícia você tem a manchete e você tem a notícia ali que geralmente desmente a própria manchete. E quando você sempre vê as outras, as que orbitam essas, normalmente elas falam a mesma coisa, que é nada, né? Ela te leva para um raciocínio que de fato não é aquele que encerra a matéria, né? Você acaba terminando de ler sem ter informação de fato nenhum, né? E isso tem se repetido muitas vezes, principalmente nesse momento conturbado do Corinthians. Foi assim com o Gabigol, foi assim com o CEO, né? Até agora estão falando aí, o Salazar insiste em falar que a gente está sem CEO porque ele não assinou o contrato, mas o cara veio a público, estava lá na coletiva, falou que, né, fazia parte do novo quadro. A questão dele assinar ou não o contrato é por conta de, eu acredito, imagino que no mundo corporativo tem coisas que os jornalistas não vão saber, né? Então fica difícil você querer acertar toda hora só para poder, sei lá, ter um sinalzinho toda hora ali de certo, ou sei lá. Quanto ganha esses caras quando tem o tal furo, né? Eles ganham em minutos algumas coisas, né? Enfim, o CEO está lá, já acredito eu que ainda esteja mapeando o tamanho do problema que o nosso clube enfrenta. Tem dinheiro para entrar, né? A questão do Corinthians acionou o Vasco para receber pelo Piton. O Corinthians tem dinheiro para receber do Murilo, tem dinheiro para receber do Carlos Miguel, que até já assinou lá, né, já foi apresentado. Tem mais dinheiro que vai receber aí pelo adiantamento da TV, né, do acordo que fez ali com a Liga Forte, se não me engano. Enfim, o dinheiro vai entrar. Acredito que mais da metade desse dinheiro seja colocado ali para acertar, pelo menos com alguns jogadores, para não correr riscos. E um montante aí desse dinheiro também, o que sobrar ali, será usado para tentar aí novas contratações, sei lá, investir um pouquinho nesse clube que precisa tanto. Mamamos feio pro Cruzeiro essa semana. Amanhã tem jogo contra o Vasco, né? A gente tem um tabuzinho ali contra o Vasco que ainda está vigente. O Vasco é um freguês de longa data. Tabu não é nada que a gente possa segurar. O Vasco está melhor que a gente nesse campeonato, né? Pelo menos tem resultados melhores do que os nossos, o que não quer dizer que amanhã eles já ganharam, tá? Um ponto é importante. Atualmente a gente está com 12 pontos, 15 jogos. A gente está um ponto apenas na frente do Grêmio e do Atlético Goianiense.
O Grêmio tem 13 jogos, então assim, a gente ainda tem que torcer para outras coisas acontecerem. Ganhando do Vasco, a gente, né, consegue ali subir bastante. O Vasco está com 17 pontos, não está tão na nossa frente assim. O Cuiabá também, Vitória, Criciúma. Eu sei que tá difícil porque a gente não joga bem, a gente não apresenta nada de bom, mas diferente do ano passado, ninguém desgarrou. Então, 3 jogos com 3 vitórias, ou intercalando ali vitórias e empates, a gente consegue subir bastante na tabela, né? O próprio Bragantino está com 10 pontos na nossa frente, com um time muito mais bem treinado e há mais tempo junto do que o nosso. E mesmo assim não está desgarrando, né? Então assim, o campeonato está equilibrado, a gente ainda tem mais 3 jogos ali. 3? Deixa eu ver, acho que 3 jogos para virar aí o turno, então vai ter tempo aí pro velho trabalhar. É isso. Espero que vocês tenham gostado dessa mini análise aqui, dessa impressão aqui do velho. Amanhã a gente é tudo ou nada de novo, assim, acho que vai ser dessa maneira até o final do ano. Então é isso. Fica com Deus, não esquece de se inscrever, curtir e também deixar aquela moralzinha lá na Amazon, no link na descrição. Falou, vai Corinthians!